Bem-vindos, Fraters! O nosso grupo no WhatsApp funciona da seguinte forma. É um estudo direcionado exclusivamente por mim. Só eu tiro as dúvidas, só eu ensino. Não é um grupo aberto onde idiotas entram e ficam falando besteira, eu tenho que ficar corrigindo, ok? Ali nós estudamos um grimório por vez, tá? Já estudamos 3 grimórios. O interessante tem o estudo da semana, página tal a página tal. Eu faço uma live por semana para tirar as dúvidas, ok? Se você quiser entrar hoje, como estamos no 4º mês e você consegue pegar todos os estudos desde a primeira semana do nosso grupo do WhatsApp, que já estudamos 3 grimórios nesses 4 meses, você consegue pegar o estudo da primeira semana. Então, 4 meses de R$40, 160. No próximo mês é só 40. Se você entrar no 6º mês, será R$240. Depois, só 40 por mês. Simples. Bem-vindos, meus amiguinhos, em um mais novo vídeo desse canal. Esse vídeo é um vídeo muito controverso. Muitas pessoas que me seguem, quem sabe, vão discordar de mim, meus discípulos, pessoas que me seguem aqui no meu canal já buscando sabedoria. Porém é normal, tá? Eu tenho falado há muito tempo já que eu não falo tudo, eu falo só 10% das coisas que eu sei no meu YouTube. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade ainda. É assim, né? Foi assim na Idade Média, onde pessoas como nós, magistas, ocultistas, estudiosos da verdade, fomos queimados na fogueira por falar contra o sistema. Só que hoje o mundo tem evoluído, né? Hoje, ainda bem, evoluído para melhor, né? Uma tese do Allan Kardec, o kardecismo fala isso, que o mundo tem a sua evolução, né? E eu concordo, o mundo está evoluído, porque nessa época agora, quem sabe estaríamos sendo queimados na fogueira. Hoje não somos mais queimados na fogueira. Hoje a queimada na fogueira é de uma forma diferente, né? Você é cancelado e etc. Mas tudo bem, mas está evoluindo de certa forma. É diferente do que os fanáticos pregam, né? Os católicos, os protestantes, que o mundo cada vez piora e daqui a pouco vai ter o apocalipse, etc. E essa falácia toda que é besteira, né? Então, assim, o tema desse vídeo nada mais é do que uma escalada na descoberta que eu venho passando. E isso é o que todos deveriam procurar, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui questionadora. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sempre quis saber o porquê. Quando me falavam uma coisa, eu queria saber o porquê daquele porquê. Então, esse é o espírito de Shaitan, o questionador, né? O verdadeiro Satã, vamos dizer assim, né? Que foi demonizado pela Igreja Católica erroneamente, né? Também o termo Lúcifer foi demonizado pela Igreja Católica. Sabemos que o termo Lúcifer era referido ao planeta Vênus, que era o portador da luz, né? Que ele trazia, anunciava a chegada do Sol. Só que também ele tem um lado dele escuridão, porque ele também anuncia também o pôr do Sol, né? Que ele é a última estrela visível até o pôr do Sol. Quando o Sol some, aí ele some também, aí aparecem todas as outras estrelas, ok? Essa de que Lúcifer é o rei do inferno, o anjo caído que quis ser maior que Deus, por isso ele é orgulhoso, só quer estar sozinho no céu. Isso aí é uma metáfora, né? E foi mal traduzida, né, por Jerônimo. Então criou-se essa mitologia que Lúcifer é um anjo caído, quer roubar o trono de Deus. Isso é mentira, tá? Ok. Hoje nós vamos falar no tema desse vídeo sobre Yahvé e Lúcifer, né? Quem são eles realmente? Eu não posso falar 100% o que eu sei para vocês, porque vocês não estão preparados para ouvir isso. É muito polêmico esse assunto, porque imaginem, hoje nós vivemos no ano 2024, onde nós já nascemos sobre uma matrix, uma engrenagem, um rolo compressor, que ensina as crianças desde lá da creche, com 2 anos de idade, que é Deus, Jesus Cristo, os santos e o resto tudo é demônio.
Você tem que ser uma pessoa boa, ir para a escola, tirar boas notas, seguir a Igreja Católica ou então as igrejas evangélicas, que você vai para o céu. E quem você não faz isso, você vai para o inferno. Então é difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Temos que dar um tempo ao tempo. Por isso que agora eu vou dar em gotas aqui para vocês. Devagarinho eu vou ensinar para vocês o que eu tenho aprendido. Tudo que eu aprendi foi uma evolução. No começo deste canal, eu não sabia isso que eu estou ensinando para vocês. É uma descoberta minha, uma caminhada. Aquilo que Eliphas Levi fala, né? A caminhada do mago, é sozinha. É o eremita do tarô, né? Ele é solitário, ele é autodidata também às vezes, mas autodidata como? Tudo que ele lê ele acredita? Não. Tem que ter um tutor, tem que ter tutores, né? Os mentores espirituais que vão ensinando. Eu, a partir do momento que entrei na árvore da morte, descendo na árvore da morte, que na qual me iniciou na árvore da morte, a descida na árvore da morte, e você não consegue descer nas clifas, na árvore da morte, sem Lilith, que Lilith ela é a mãe, ela é o útero que abre esse mundo espiritual ao inverso da árvore da vida, que é descobrir a verdade. Você não consegue entrar na árvore da morte. Muitos falam que Lilith não gosta de homens, de pessoas de sexo masculino. É mentira, tá? Lilith não tem nada a ver com isso. Isso daí é uma outra Lilith estereotipada, tanto como o diabo do inferno pela Igreja Católica. Existe também o satanismo, a demonolatria também fanática, que é um colateral do sistema religioso de hoje. Isso daí eu já ensinei nos vídeos. Mas essa minha caminhada, ela foi me levando, eu fui aprendendo com os daimons, com os seres espirituais. Vocês sabem que eu adentrei na árvore da morte puxado pela mão por Lilith, porém fui galgando até Urubás pegar na minha mão e ser meu tutor. Depois, num certo ponto, já contei, vocês sabem aqui através desse vídeo, esses vídeos, né, que eu posto aqui no meu YouTube, que Azazel me escolheu para ser o meu tutor daqui para frente. E aí sim, aí a minha expansão foi monstruosa daí. Porque assim, você praticar goécia, você praticar magia, não é para você conseguir coisas fúteis, tá? Muitas pessoas vêm encomendar rituais comigo e elas acabam, eu jogo tarô, faço a coisa e ela desiste, porque ela viu que é futilidade. Ela nem sabe realmente se ela quer aquilo que ela está pedindo. Então isso é uma idiotice, né? Então eu não sou marmoteiro, eu não quero ficar ganhando dinheiro nas costas dos outros. Claro que se eu fazer um ritual eu vou cobrar, mas esse ritual tem que ter propósito, tem que ter algo superior que vá acrescentar na vida daquela pessoa, tanto materialmente quanto espiritualmente, tá? Falando na evolução espiritual dela, é isso que eu estou falando. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês aqui é isso, tá? Primeiro, antes de começar a falar do tema, por quê? Porque vocês não estão preparados para receber toda a verdade que eu poderia estar vomitando aqui agora. Seria um choque para vocês de realidade. Muitos entrariam em parafuso, tá? Entrariam em parafuso, não saberiam mais se acreditariam no que creem, não acreditariam mais em mim, etc. Então tem que ser dado em doses homeopáticas. Tá, vamos lá para falar sobre hoje Javé e Lúcifer, tá? Lúcifer sabemos que é um título dado a Vênus, não é uma entidade espiritual. Claro que se criou-se uma egrégora paralela de que até às vezes pessoas que evocam Lúcifer com esse nome, com um tal Grimório X ou Y, né, determinadas práticas, mas acabam trazendo uma egrégora paralela, que é aquela que Lúcifer é o rei do inferno, tem seus demônios que combate contra Deus e quer vencê-lo, né, quer roubar o trono, né, quer todo o governo da espiritualidade para ele. Então existe também essa turma, mas esse Lúcifer que eu vou falar aqui hoje não é esse Lúcifer, é o verdadeiro Lúcifer, tá? Que nem tinha esse nome, Lúcifer. Ele teve vários nomes ao longo de milênios. Então, para falar desse Lúcifer, eu vou citar nesse vídeo aqui também Javé, porque Javé é um nome muito moderno. Vocês acham, nossa, mas Javé é muito antigo. Não, Javé é um nome que foi dado na época do êxodo do Egito. Esse nome Javé, ele nem era citado por Abraão, Isaac e Jacó. Foi revelado este nome, o Yod Rei Vav Rei, que é Yahweh, e depois foi modificado para Yahvé,
Yao, vários nomes, fora os 72 nomes que o povo judeu catalogou o nome do Yahvé. Então, tanto Yahvé quanto Lúcifer são nomes recentes. Essas, eu quero que vocês entendam nesse vídeo que essas deidades, elas existem. Porém, será que Yahvé mesmo é o eterno? Aquilo que a cabala judaica nos ensina? Eu já larguei a cabala judaica, eu estou na cabala hermética. Por quê? Porque eu vi erros na cabala judaica. Quem sou eu para duvidar, né? Mas eu tenho meu certo conhecimento, meu certo grau de raciocínio, não sou um idiota funcional, então eu raciocino. Então, assim, eu encontrei erros na cabala judaica que não fecham. Tá? Dizer assim, não, mas eu fazer uma pergunta para o Rabino. Tá, Rabino, mas se Yahvé é Keter na Sefirot, na emanação, ela está é, num reino que não se mistura com nada aqui da nossa realidade, do nosso universo, nem espiritual quanto material, como que ele foi lá e desceu lá na sarça e apareceu para Moisés? A resposta é como aquela que os evangélicos citam. Ah, mas Jesus o quê? Ah, não. Mas você tem que crer sem ver. Ah, mas para. Você tem que crer sem ver. Eu não posso crer numa coisa sem ver. Ou sem experimentar ela espiritualmente, por exemplo. Então fica muito evasivo uma resposta dessa. Assim, não, mas Yahvé pode tudo porque ele é o criador da porra toda. Se ele quiser, ele aparece para Moisés na frente dele e fala com ele. Tá, mas calma aí. Imagina eu tenho esse meu organismo. Vamos tirar do macro agora e trazer para o microcosmos nosso aqui. Imagina eu sou o Yahvé, vamos dizer, o meu corpo inteiro aqui, tá? O Uriel é o Yahvé. Eu quero me comunicar com uma célula que está lá dentro do meu corpo. Eu tenho que me desfazer todo, entrar lá dentro do meu próprio corpo para me diminuir aquele tamanho daquela célula para falar com ela. Esse corpo aqui vai deixar de existir. Não, mas Deus pode isso porque ele pode tudo. Resposta fanática, evasiva, não tem lógica. Depois dessa pergunta ele não consegue responder mais nada. Quando acaba as argumentações é porque ele não teve um argumento correto. Então assim, não, mas por quê? Não, mas se ele pode fazer isso, é por isso, para aquilo. Se eles me dessem uma resposta correta, factível, eu acreditaria. Mas quando acaba nessa do que ele pode porque ele pode, não, isso não é resposta. Tá, acabou por ali, não teve resposta. Então assim, vamos lá. Yahvé é o Eterno. Yahvé teve várias atitudes que ele prova que ele não é o Eterno, mas nem por isso ele deixa de ter todo o poder que ele tem. E Lúcifer, quem é Lúcifer? Lúcifer, ele passou ao longo dos milênios por vários nomes. Tanto é que tem um tal de Janus Lucifero, que é o Janus Lucifero, que se chama, né? Lucifero italiano, né? Janus Lucifero era uma entidade já cultuada 2000 anos antes de Jesus Cristo, na região da Itália e na região da Grécia, porque ele era irmão de Diana, filha de Arade. Então, assim, o que que acontece? Dianos, ele sentiu o nome de Lucifero porque naquela região a palavra Lucifero é portador da luz. É o Dianos, portador da luz, mas o nome dele não é Lúcifer, é Dianos, tá? Porque o portador da luz era Vênus, né? Ele era semelhado a Vênus, porque ele trazia luz, conhecimento. Então, assim, 2000 anos antes da Igreja Católica existir, já existia esse Lucifero, por exemplo, né? Então, Lúcifer, se ele é aquele anjo, ele já devia existir há 10, 20 mil, 30 mil anos atrás. E, continuando no vídeo, na realidade, eu não posso dizer para vocês totalmente a verdade, mas eu vou começar falando coisas aqui que vocês vão entender que eu quero dizer. A deidade Yahvé, ela foi associada ao Eterno através da Torá e da Taná, que são os escritos judaicos, também o Seferit Será, né, que já vem um livro que já vem, aí sim, foi escrito por Abraão e foi passado pelos patriarcas, até chegar nas mãos de sadiques que escreveram, continuaram escrevendo também. O Talmud, por exemplo, são livros judaicos. Ali diz que Yahvé é o Criador e da porra toda e ele é o Eterno, ele é Keter, por exemplo. Mas, por sua vez, quando você analisa a Torá, para quem não sabe, a Torá é composta por 5 livros. Bereshit, que é Gênesis, Bereshit, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. São esses 5 livros, tá? Que compõem a Torá. Então, esses livros foram escritos por Moshe. Tá? Moshe viveu em torno de 3.500 anos atrás, tá? 4.000 anos atrás.
4.000 anos atrás, porque era 2.500 anos antes de Cristo, dá 4.000 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Só porque assim, se você pega os primeiros exemplares da Torá, os pergaminhos que foram escritos, os mais antigos, são datados de 16 anos antes de Cristo. E aí? E aí é complicado, porque essa informação você tem no YouTube, né? Você consegue achar no YouTube. A arqueologia comprova que o escrito mais antigo foi datado lá no ano 1630 antes de Cristo, né? O original. Então o resto tudo não era um original, então não prova que foi Moisés que escreveu. Agora sim, quando ele cita o Gênesis, eu vou falar só do Gênesis agora, tá? Quando ele cita o Gênesis, ele conta a história da criação, ele conta a história de Adão e Eva, que todo mundo já sabemos que é uma metáfora. Ele conta que aquela criação foi feita por Yahvé, o Eterno. Porém, ele conta ali toda aquela criação em algumas páginas só, né? Tanto é que é 2, 3 páginas, conta toda aquela criação. E esse livro, historicamente comprovado e ter validade científica comprovadamente, é isso aí, 30 anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos 2.100 anos atrás, tá? Foi escrito o Gênesis mais antigo, vamos dar um exemplo. E por sua vez, quando você pega, foi descoberto em 1948 nas cavernas de Qumran, as tábuas sumérias, que ali estavam o Enuma Elish, por exemplo, e as tábuas de Enki, aí a ciência vai comprovar que ano foi escrito aquilo. Aquilo lá foi escrito em torno de, não 30 anos antes de Cristo, mas sim 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.024 anos atrás foi escrito. E quando o Enuma Elish conta toda a história da criação completa, você vê que Moisés usou e contou apenas em 3 linhas, um resumo muito parcial do que o Enuma Elish conta, tá entendendo? E aí quando você estuda a criação pelo Enuma Elish, você começa a enxergar ali a figura de Yahvé em em uma deidade que tinha ali no Enuma Elish, um dos deuses ali, né, que tinha no Enuma Elish, era o tal Yahvé. E sendo que uma outra entidade, ela era voltada para a raça humana, porque ele foi o pai criador da raça humana. Foi ele que criou o homem, a imagem e semelhança dos deuses. E por sua vez, uma outra deidade que tinha ali no Enuma Elish, ela não era muito simpática à raça humana. Ela queria que os seres humanos fossem apenas escravos, tá? Deles. E não queria que dessem conhecimento demais para nós sabermos que nós temos o gene dos deuses em nós. Só que, por sua vez, a outra deidade, que era irmão desta, ela queria dar para os seres humanos a divindade também, né? Sermos deuses, nos transformarmos em deuses, porque nós estamos presos na argila, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que nos impede a nossa espiritualidade e nos mantém presos à Terra. A Terra, não só o planeta Terra, mas assim, tem poucos dons espirituais, etc. E por isso que você tem que se desaterrar, no caso, né? E quando você está muito espiritualizado, você está vivendo só na espiritualidade, você tem que se aterrar. A gente chama isso na magia. Muitos magos termam, tem que me aterrar. Então é por isso, porque nós somos feitos de argila também. Então assim, quando você choca, então o Enuma Elish versus a Torá, hoje eu, que comecei na egrégora judaica aqui no YouTube, hoje eu descarto totalmente a egrégora judaica, não que tenha coisas erradas ali, tem muitas coisas certas, a maioria das coisas estão certas, né, sobre criação, cabala e etc. Sim, tá certo, não tá errado, não dá para renegar tudo. Porém, sabemos que aquilo ali é um plágio do que antes outros povos já tinham. Por exemplo, a cabala judaica é plagiada da cabala egípcia e manipulada para responder às coisas que os judeus querem que responda, que Yahvé é o eterno, coisa que ele não é. Então, assim, para terminar esse vídeo, que agora eu vou começar a dar em gotas, né, eu recomendo vocês estudarem agora o Enuma Elish. Comece a estudar o Enuma Elish e as tábuas de Enki. E aí vocês vão começar a chocar as duas coisas. Então, assim, o tal Lúcifer, na realidade, ele não é filho de Yahvé como é pregado pelo judaísmo e pregado pelo cristianismo, e sim irmão
de Yahvé. E Yahvé não é o eterno, mas nem por isso a egrégora judaica ela deixa de ser a mais forte. Eu sempre falei isso, a Goécia Salomônica é a Goécia que eu pratico. Por quê? Porque ela tem todo o aparato necessário para você ter sucesso. Porque essa egrégora é mais forte. Entre a egrégora de Yahvé e a egrégora de Lúcifer, a egrégora de Yahvé é mais forte. Por quê? Porque a Yahvé, que não é o eterno, mas a ele foi dado por herança de trono de deuses mais anteriores a Yahvé e a Lúcifer, foi dado o poder de tudo, do ar, da espiritualidade. E a Lúcifer foi dado o reinado dessa terra, deste planeta aqui, e da raça humana, a guiá-los, a conduzi-los, a ensiná-los. Então, Lúcifer foi dado esta missão a ele. Só que Yahvé quis usurpá-lo, não ficar no lugar dele. Ele quis tudo para ele. Então, isso é o que eu entendo hoje sobre Yahvé e Lúcifer. Yahvé não é o eterno, para mim ele não é o eterno, mas é a egrégora mais forte. Ele devia ficar cuidando lá do plano dele e deixar Lúcifer comandando aqui a Terra, certo? Só que Lúcifer tinha outro nome, não é Lúcifer. Tá? Calma que um dia eu vou chegar lá nos meus vídeos, agora eu vou criar uma série sobre Yahvé, por exemplo, Yahvé e etc. Eu vou dar um nome ali na playlist. E essa criação do mundo, Yahvé quis usurpar que por direito que Lúcifer ele é o primogênito desse outro Deus que é o eterno, que verdadeiramente é o Keter, né? Foi dado ao primogênito que é Lúcifer. Numa Elish você vai entender que o tal Lúcifer, que não se chama Lúcifer, ele era o primogênito, e aí ele foi dado, só que como ele era o primogênito, ele não era sangue puro dos deuses primordiais, ele não tinha direito ao trono de ser o Deus primordial, como Yahvé teve, tá entendendo? E aí Lúcifer teve o seguinte, a ele foi dado então o reino da terra para ele comandar, e a Yahvé foi dado o reino espiritual, por exemplo, né? Que eu sempre chamo que é da quinta dimensão em diante, e Lúcifer comanda da quarta dimensão até a primeira. Sempre falei isso, os Daimons me ensinaram isso, só porque Yahvé quer tudo para ele. Esse é o problema. Então, assim, eu recomendo que vocês estudem, tá? Devagarinho eu vou ensinando vocês, em lives eu posso explicar melhor, senão o vídeo fica 1 hora de vídeo. Então, assim, primeira recomendação, tá? Para finalizar esse vídeo, você que não deixou o like, deixa o like, compartilha, também ativa os sininhos ali, não pedi no começo também, não vou pedir mais, né? Vocês já sabem que tem que deixar o like para expandir esse canal, para que ele cresça cada vez mais e leve sabedoria a todos. Então, para resumir esse vídeo, Yahvé não é o pai de Lúcifer, Yahvé é o irmão de Lúcifer. Acima desses dois ainda existe um Deus primordial muito maior que eles, certo? Então, assim, leiam Enuma Elish que vocês vão começar a compreender, e aí vocês vão descobrir quem verdadeiramente é o Lúcifer dessa terra, o pai que dá o conhecimento a nós. E nós temos duas linhagens na terra, a linhagem na terra de Lúcifer e a linhagem de Yahvé. Isso nós temos. Tem seres humanos que pendem a serem obedientes e escravos a Yahvé. Outros já são mais, como se diz, sangue luciferiano, que são dessa outra linhagem, dos dois irmãos que existiam lá, que estava escrito no Enuma Elish. Então, fica aqui, o vídeo já ficou longo demais. Estudem Enuma Elish, deixem nos seus comentários aí. Não expliquei muito, eu só dei uma base nesse primeiro vídeo, mas agora eu vou criar uma playlist só sobre esse assunto, para eu discorrer e chegar até o final, tá? Fiquem na paz aí, compartilhem, comentem o que vocês acharam, tirem suas dúvidas comigo aí, se vocês ficaram com dúvidas de algo, eu vou respondendo nos comentários, beleza? Fiquem na paz e que Azazel os abençoe.